boa noite a você que está nos assistindo. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos. Hoje seria o nosso pastor, ele quem preparou o estudo, mas infelizmente devido a um caos que houve no trânsito, ele não conseguiu passar de Irajá e teve que retornar. Então, estarei ministrando o estudo dele, tá bom? Então, vamos estar aqui ministrando o estudo do pastor. E eu vou tentar ler nesse meu celularzinho velho mesmo. Amém. Glórias a Deus. Romanos 12. Eu vou ler até só o versículo 1 e o 2, que talvez são os versículos mais conhecidos do capítulo. E aí depois nós damos prosseguimento no restante da leitura. Então, Romanos, capítulo 12, vou ler aqui primeiramente do 1 ao 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em algumas versões, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Até aqui, vamos orar. Espírito Santo de Deus, revela a nós, Senhor, tua boa, agradável e perfeita vontade. Somente a tua palavra pode nos revelar a tua vontade para as nossas vidas. Então, que nesse estudo, ó Deus, possamos aprender um pouco mais sobre quem tu é e sobre a tua vontade para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, seja glorificado e exaltado nesse momento. Que tudo que seja falado seja para a glória do teu nome. É o que nós pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Aqui, nesse primeiro versículo, nós vimos, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Isso aqui é um jogo de palavras que Paulo está fazendo. Por quê? Porque sacrifício envolve morte. Quando você ia sacrificar o cordeirinho a Deus, você matava o cordeirinho para poder sacrificar ele. Quando o Senhor pediu que Deus sacrificasse, que Abraão sacrificasse Isaac, como que Abraão ia sacrificar Isaac? Matando. Então o sacrifício pede, a princípio, ao olhar cru, a morte. Verdadeiramente você sacrificar uma vida em louvor a Deus. Nós sabemos, pela leitura do Velho Testamento, que o Senhor sempre foi contra sacrifício humano. Sempre foi. Houve na Bíblia um homem louco chamado Jefté, que fez um pacto com Deus, mas Deus não participou do pacto, ele fez da própria cabeça dele. E louco pela ânsia de querer fazer alguma coisa que prestasse, ele declarou que o primeiro que saísse da porta seria o sacrifício. Quem saiu foi a sua filha. E ele, como tinha dado a palavra na frente do povo, sacrificou a própria filha a Deus, que obviamente não recebeu o sacrifício, ele a queimou viva. Isso era uma loucura que era feita no tempo pagão, e quando a gente lê Jefté é no tempo dos juízes, e lá se fala, né, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, o povo não tinha referencial, então eles olhavam os outros povos e começavam a imitar, e isso infelizmente era um costume pagão, que o povo de Israel adotou em algumas épocas. Houve épocas em que o povo de Israel sacrificava seus filhos a Moloque. Como que faziam isso? Pegavam um caldeirão, que era a cara ali do demônio, e assavam as crianças vivas ali dentro. Então, e o povo de Deus fazia isso. Fora outros deuses que eles sacrificavam, que pegavam esse pensamento terrível, esse pensamento errado dos outros povos e traziam para si. Mas a palavra de Deus, não só no Levítico, mas em quase todas as escrituras, Deus vai sempre afirmar que ele não aceita esse tipo de sacrifício, ele não aceita sacrifícios humanos, tanto que ele mesmo não aceitou o sacrifício que ele mesmo pediu
quando Abraão ia sacrificar Isaac. Aquilo era apenas o quê? Aquilo era apenas uma simbologia para que a fé de Abraão fosse exemplo para nós. Mas jamais foi pedido do ser humano o sacrifício da vida. Tanto que para a salvação da alma, Deus pediu o sacrifício de algum ser humano? Não. O próprio Deus se fez homem e se sacrificou por nós. Então, qualquer tipo desse pensamento, e há ainda até hoje seitas que praticam esses atos sombrios e o fazem em nome de Deus. Houve em 2012 uma seita, eu esqueci o nome agora, de loucos que se sacrificaram acreditando que em 2012 seria o fim do mundo. Então eles se suicidaram coletivamente sobre a regência de um líder e todos perderam suas vidas ali, sacrificando sua vida a Deus. Isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo. E os romanos faziam sacrifícios. Os romanos sacrificavam vidas e achavam que era um privilégio sacrificar vidas aos seus deuses. Então os romanos sacrificavam crianças a Zeus. Quando a gente vê filme, que fala muito da mitologia grega, a gente vê que há algumas representações de sacrifícios. Haviam mulheres que eram separadas desde da infância, para que quando chegassem na vida adulta fossem sacrificadas a Apolo. Então Paulo está pegando esse pensamento do sacrifício, esse pensamento que há ainda naquela sociedade, de entregar seus corpos como sacrifício, no sentido de acabar com a sua vida. Aí Paulo ele vai trazer um novo sentido, ele vai falar o quê? Rogo, pela misericórdia de Deus, que ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Como assim? Paulo está dizendo, ao invés de matarem, tirarem sua própria vida, ofereçam sua vida a Deus. Não glorifiquem a Deus com a morte, mas glorifiquem Ele com as suas vidas. Como assim? Dediquem suas vidas para o louvor e para a glória de Deus. Deus não busca a morte, Ele busca a vida. E é com a força da nossa vida que nós devemos louvar ao Senhor. Enquanto tiver fôlego de vida, louve ao Senhor. Já nos diziam os salmos, vamos entregar nossas vidas em louvor a Deus, ao que Paulo está chamando. Então, o que nós podemos já pegar desse primeiro versículo, nessa questão de culto racional, é dedicação à obra do Senhor. Como assim dedicação à obra do Senhor? Eu entendo o que Cristo fez na minha vida, e agora eu vou entregar a Ele, com entendimento, o meu culto. Então eu vou dedicar a minha mente. Por isso vai dizer, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Dedicar a mente ao Senhor. Tomar cuidado com toda ideologia, com todo pensamento que é contrário à palavra de Deus. Naquela sociedade, a igreja estava imersa há uma série de pensamentos. Nós tínhamos a filosofia grega, que dominava ali também Roma. Nós tínhamos a teologia romana, que era a teologia dos deuses, gregos e romanos ali. Então, o povo de Deus não podia olhar para a sociedade à sua volta e adotar o comportamento, adotar o pensamento deles. A sociedade romana era uma sociedade totalmente idólatra. A sociedade romana era uma sociedade totalmente imoral. E, irmãos, não é muito diferente, talvez, da sociedade que nós vivemos hoje. Então, o que Paulo traz para aquela época é também o que nós devemos trazer para nós hoje. Precisamos renovar as nossas mentes. Como assim renovar as nossas mentes? Tentar limpar todo o pensamento maligno, todo o pensamento que é padrão do mundo, e nos amoldar ao pensamento da palavra de Deus. Não se amolde, ou seja, não seja conforme o pensamento desse mundo, mas se renovem para que a mente de vocês possa entregar a Deus um louvor racional e agradável e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no meu casamento. Exemplo, quando eu vivo de acordo com a palavra de Deus, eu vejo a mão do Senhor no meu casamento. Eu vejo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aonde? No meu trabalho.
quando eu trabalho vivendo pelos padrões da palavra de Deus, ali eu vejo a vontade do Senhor, que no fim vai conduzir a minha vida a um caminho bom e agradável. Não bom e agradável, talvez, livre das atribulações da vida, mas bom e agradável aos olhos de Deus. Ou seja, eu trabalho para a glória de Deus. No meu trabalho, seja como gari, seja como pedreiro, seja como professor, seja como médico, eu glorifico a Deus ali, sendo honesto, sendo amoroso, sendo cuidadoso, sendo zeloso. Eu glorifico a Deus dentro da minha casa, demonstrando esses padrões, esses pensamentos que vão não somente abençoar a minha vida, como também abençoar a minha família. Ou seja, quer agradar a Deus, quer viver para Deus, ofereça sua própria vida como louvor ao Senhor. Não precisamos criar rituais, criar festas estranhas, movimentos para assim agradar ao Senhor. Não, o que agradar a Deus é no dia a dia. É no dia a dia, vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Então, culto racional, a nossa forma de pensar, mente renovada, observar tudo, discernir tudo, de acordo com a vontade de Deus. Versículo 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Diversidade na unidade. Diversidade é a palavra que hoje o mundo prega, né? Mas eles pregam diversidade sem unidade. Eles pregam um contra os outros. Eles pregam que as diversidades devem convergir, devem uma brigar com a outra na sociedade. Na igreja, nós também temos diversidade. Claro que não aos olhos do mundo. Há padrões que são imoldáveis. O casamento, ele é monogâmico, ele é com uma só pessoa, ele é heterossexual, é com o sexo oposto, ele é com, se a pessoa ainda não se casou, né, deve ser com alguém que professa a mesma fé. Então, há padrões que são imoldáveis. Mas nós temos a nossa diversidade. Como assim diversidade? Da mesma forma que ele vai usar esse exemplo do corpo, e ele vai aprofundar mais essa teologia quando a gente chegar lá em Coríntios, que ele vai falar novamente do corpo. Mas aqui trazendo essa analogia bela que ele traz, é o quê? Ele está querendo dizer que para glorificar a Deus perfeitamente, eu preciso do meu irmão, porque eu não vou conseguir executar todas as funções necessárias na igreja. E Deus fez isso de propósito. Ele me deu um talento, mas não me deu todos os talentos, justamente para quê? Primeiro, para que eu não tenha um conceito muito elevado de mim mesmo, de pensar, olha, sem mim essa igreja não é nada. Se não tivesse eu lá, aquilo ali não dava certo. Se não tivesse eu na escolinha, não tivesse eu no grupo de louvor, não tivesse eu nos obreiros, nos diáconos, estava tudo perdido. Não, esse tipo de pensamento é totalmente errado, porque o dom vem do Espírito Santo do Senhor. Ele nos usa conforme o tempo que Ele quer, na hora que Ele quer, e pode também deixar de usar, se ver em nós, esse pensamento altivo, arrogante. Então, como nós devemos ver o trabalho na obra de Deus? É como um corpo. Tudo tem que funcionar perfeitamente para que haja saúde. Se uma área do meu corpo não é saudável, todo o corpo sofre. Está com um problema no coração, todo o corpo vai sofrer. Está com um mindinho quebrado, todo o corpo vai sofrer.
Então nós precisamos um dos outros, e por isso Deus dá dons diferentes, porque um vai complementar o outro. E aqui nós vamos ter alguns exemplos de dons, né? Paulo vai dar aqui: use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, que sirva. Esse servir está em aberto. O que seria esse servir? Não sei. Será que é o servir prático? É o varrer? É o limpar? É o passar? É o cozinhar? É o trabalhar mesmo ali, mão na obra? É socorrer os irmãos? Mas se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Talvez aquele que serve não saberá ensinar. Talvez aquele que ensine não saberá servir na mesma proporção. Se é o de dar ânimo, isso aqui às vezes a gente pensa que não, né? Mas veja bem, é um dom. É um dom do Espírito Santo de Deus. Aquele irmão que pode estar pegando fogo, está passando o que for, tem sempre uma palavra de ânimo. Tem sempre uma palavra de, olha, Deus é contigo. Nós temos irmãos aqui assim para a glória de Deus, né? Deus está contigo, não desiste não. O Senhor é assim. É um dom do Espírito Santo do Senhor. Talvez veja, poxa, mas só deu uma palavrinha para alguém, não subiu para pregar, não subiu para louvar, mas talvez salvou mais almas dando ânimo do que a pregação propriamente dita. Porque a alma estava tão atribulada que eu não conseguiu nem prestar atenção na pregação. Mas talvez quando o Espírito Santo usou ali para abraçar, orar, dar a palavra de ânimo, Deus restaurou, Deus renovou, Deus capacitou. Então nada que nós fazemos na obra de Deus é em vão, irmãos. Por isso a nossa responsabilidade com aquilo que nós falamos para os nossos irmãos. Porque pode estar sendo usado por Deus ou sendo usado pelo cão. Assim se faça. É contribuir? Contribua generosamente. Contribuir é o quê? É dar dinheiro mesmo. Dom de contribuição. Sabe quem foi muito usado com dom de contribuição na igreja em sua época? As mulheres. Deus levantava mulheres para sustentar a igreja. Elas que sustentavam o ministério de Paulo. Elas sustentavam os pregadores. É dom de contribuição. É o que a gente às vezes tem que ter em mente. Se Deus me deu uma situação de vida melhor, Ele me deu para a glória do seu nome. Então eu devo usar os meus recursos, óbvio, não com loucura, que é o que muitas igrejas pregam, né? Queima tudo no fogo, dá tudo para Deus e botam dinheiro no bolso, mas os líderes não dão nada. Não estamos falando disso. Estamos falando de utilizar os recursos que você tem para a glória do Senhor, não apenas dando os dízimos e ofertas que todos nós damos, mas talvez com aquela contribuição a mais que vai fazer a diferença. Talvez uma contribuição para o lanche das crianças ou para algum evento que vai ter, na Cesta do Amor, para talvez até mesmo uma obra na igreja. O dom de contribuir, ele é tão importante quanto os outros dons. Só deve-se ter um adeno, um alerta. Assim como nenhum dom, sem exceção, deve ser superestimado ou desprezado, o dom de contribuir também não. Então nós devemos lutar para que Deus nunca coloque no nosso coração, olha, eu contribuo muito, então eu sou muito importante naquela igreja, ninguém pode falar nada contra mim, pastor não pode me repreender. Isso é um pensamento do diabo, do inferno. E agora eu vou dar mais um exemplo de que esse pensamento nunca pode existir. Se é o de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Até mesmo a liderança e o exercício da misericórdia, que pode ser visto talvez nos grupos de resgate, grupo de visita, grupo de intercessão, grupo de oração. É onde você vê a misericórdia sendo exercida. A liderança está no mesmo patamar que todos os outros dons. Não pode ser superestimada. Eu sou o líder, eu sou imbatível, eu estou acima. Não, ao contrário. Quanto maior o dom, maior a responsabilidade sobre ele. Por isso é necessário, em tudo isso aqui, o que nós vamos fazer? O que Paulo falou lá no início, não ter um conceito elevado sobre nós mesmos. Se eu faço algo para Deus, eu faço porque o Espírito Santo do Senhor me capacitou. Se Ele está me capacitando, louvado seja o seu nome, eu vou dar o meu melhor. Se Ele capacitou outro mais que eu, louvado seja o nome do Senhor, eu vou auxiliar esse para que através dele a glória de Deus seja maior. Se Deus não me deu talvez o dom que eu queria exercer, louvado seja o nome do Senhor, darei o meu melhor nessa função.
E depois de fazer tudo, vou fazer como Jesus me ensinou. Servo miserável, só fiz a minha obrigação. Tchau. Tchau. Porque se nós permitirmos que o nosso espírito se ensoberbeça, de ter um conceito mais elevado do que devemos, fala, olha, eu sou o que mais contribui na igreja, olha, eu sou o mais misericordioso na igreja. Se não fosse por mim, esse povo estava abandonado, estava esquecido. Olha, se não fosse a minha liderança, se não fosse a minha palavra de ânimo, quando nós seguimos por esse caminho, Deus nos abate, justamente para mostrar que quem é o dono de tudo é Ele. Temos alguns exemplos disso? Temos. O rei Saul, que por ser rei de Israel, era soberbo e queria atropelar tudo. Quem tinha que fazer o sacrifício eram os sacerdotes. Ele ia lá e fazia da própria vontade. Quem tinha que clamar era o profeta. Ele ia lá, fazia oração, atropelava. O que aconteceu? Deus o rejeitou. Mas houve também um grande servo de Deus que trouxe maldição para si e para o seu povo quando se ensoberbeceu. O rei Davi. O rei Davi olhou para a esposa de um dos seus generais e, por ser rei, se achou no direito de tomá-la para si. E o fez. E contribuiu com a morte do homem. E usou seu poder de rei para isso. Deus o castigou e castigou toda a sua casa e a sua família. O rei Davi também um dia se ensoberbeceu sobre a quantidade do seu povo e o texto vai dizer, manipulado pelo maligno, pelo diabo, pelo espírito ruim, ele quis fazer um censo do povo, ou seja, ver quantos homens para a guerra ele tinha, quantos soldados ele tinha para gloriar o seu nome, para dizer que ele era um rei muito bom. O que Deus fez? Mandou uma catástrofe terrível e matou muita gente do povo. E muita, eu estou dizendo milhares e milhares. Então até o servo de Deus, segundo o coração de Deus, rei Davi, pode cair pela soberba. Satanás caiu pela soberba. Porque tendo toda a sua glória, tendo todo o seu esplendor, ele olhou para a glória de Deus e quis mais. Quis aquilo que não era seu. E a soberba o fez cair. E a soberba também faz cair o servo de Deus. Então, nós verdadeiramente temos que fazer como é falado aí, baixar a nossa bola. Tem que baixar a bola e reconhecer, olha, hoje eu estou líder da juventude, amanhã não estou. Não sou o melhor, espero talvez não ser o pior. Hoje eu estou exercendo tal função. Espero fazer o meu melhor, não crendo que sou o melhor, não fazendo tudo para ser o pior. Dedicar o meu melhor a Deus para a glória de Deus e depois sair fora. Por quê? Porque toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado a Ele. Como nós cantamos, só há um digno de receber toda honra e toda glória. E sempre que alguém tenta trazer a glória para si, Deus tira. Porque Ele não divide sua glória com ninguém. É um aspecto do nosso Deus que nós temos que respeitar. O Senhor é assim. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ou eu quero glória para mim mesmo, ou eu dou glória a Ele. Não tem meio caminho. Se eu quero a glória para mim mesmo, é melhor eu buscar no mundo, porque o mundo dá a glória. Fácil. Se for ladrão, dá mais glória ainda. O crente, se ele quer ser um verdadeiro servo de Deus, ele tem que dar a glória ao Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, somente a Deus. Então, eu preciso trabalhar na obra de Deus? Preciso. Eu tenho que querer trabalhar na obra de Deus? Tenho também. Mas tenho que evitar de todas as formas e de todas as maneiras possíveis que de algum momento ou por algum equívoco meu, isso venha a gerar arrogância no meu coração. Versículo 9. Agora já partindo, ele falou, ele estava trazendo, né, sobre os sacrifícios vivos, você oferecer a sua vida a Deus, você trabalhar para o Senhor com alegria, com ânimo, e ele usou um pouquinho disso para falar, né, da comunhão entre os irmãos. Agora ele vai aprofundar. Versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor de família, amor de irmão. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor.
Só uma paradinha aqui, vamos lá. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal. Odeiem o que é mal, não está falando a pessoa, está falando as atitudes. Odeiem o que é mal. Então não pense que aquele cara é mal, aquela pessoa é mal, tem um ódio terrível dele. Não é isso que Paulo está dizendo. O amor entre nós deve ser sincero, apegado ao que é bom. Então o nosso amor ele deve ser livre de interesses, ele deve ser livre de trocas. Eu vou colar com aquela pessoa pode me dar algo que eu preciso ou algo a me acrescentar. Não podemos ter esse tipo de pensamento. E ele, sem querer, às vezes surge na nossa mente. Porque Satanás é muito ardiloso. Então a gente precisa sempre o quê? Fazer como a gente leu lá no versículo 2. Sempre renovar a nossa mente, renovar nossos corações. O que pode ser encaixado, irmãos, em um amor sincero? O amor sincero, ele não tem interesses. O amor sincero perdoa. Às vezes nós vamos precisar perdoar uns aos outros. O amor sincero se importa. O amor sincero sente falta. O amor sincero quer o melhor. E o amor sincero costuma fazer isso aqui. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Quando você ama alguém, um amor sincero, talvez um pai para um filho, talvez o pai possa não ser formado. Mas se o filho conseguir se formar na faculdade, ele vai talvez ficar mais feliz do que se ele mesmo tivesse se formado. Ele gosta da exaltação daquele que ele ama. Ele quer ver aquela pessoa bem. Ele quer ver aquela pessoa feliz. Olha, eu não conquistei isso, mas o meu filho conquistou. Que alegria, que felicidade. Nós devemos ter esse mesmo amor fraternal uns com os outros. O meu irmão em Cristo alcançou uma promoção no trabalho. Louvado seja Deus, que alegria, meu irmão, pela sua vida. Não permitir que a inveja ou que a cobiça entre os nossos corações, porque é esses momentos que o diabo vai lançar seta. Aí, tá vendo? Aquele que nem trabalha tanto na igreja quanto você, tem mais que tu. Olha só, daí na vida dele tudo dá certo, na tua tudo dá errado. Nessas horas temos que repreender o mal e falar, não, Deus me deu aquilo que eu tenho que ter, louvado seja o nome do Senhor. Deus deu para ele aquilo que ele tem que ter, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus quiser me acrescentar mais, louvado seja Deus. Se não quiser também, louvado seja Deus. Eu me alegro pelo sucesso do meu irmão. Não podemos ter inveja do sucesso terreno dos nossos irmãos, deles conseguirem melhores promoções, melhores trabalhos, do casamento. Não, até porque o próprio decálogo, né, os próprios 10 mandamentos dizem, não cobiçarás nada do teu próximo, nada, nem a mulher, nem o boi, ou seja, nem as posses. Não devemos cobiçar nada do que é do próximo, jamais. E isso faz parte do amor fraternal. Então, vamos tentar, não queira dar honra. Outra coisa também, às vezes tem inveja que surge, e é até uma coisa estranha, mas surge nos nossos corações. Às vezes o crente tem inveja do chamado espiritual do outro. Às vezes o crente tem inveja do dom que o Espírito Santo deu para o outro. Eu acho que essa é a maior contradição que a gente pode ter na vida. Eu ter inveja daquilo que Deus deu a outra pessoa. Eu primeiramente tenho que reconhecer que se Deus deu, Ele tem seus propósitos são bons, perfeitos e agradáveis. E talvez você possa trazer na sua mente, mas aquela pessoa fazendo tal coisa, aquela pessoa fazendo outra coisa. O Espírito Santo de Deus está nas suas mãos. Se a pessoa não estiver honrando o seu chamado, em algum momento Deus vai revelar e vai derrubar. Não compete a nós tentar acelerar o processo de Deus. Entrega na mão do Senhor e deixa Ele agir. Quanto ao mais, se a alma está se dedicando ao Senhor, está trabalhando a Deus, ainda que ele se destaque mais que eu, ainda que talvez ele tenha mais responsabilidade que eu, não sei nem porque alguém vai querer ter mais responsabilidade na vida, mas tem quem queira, eu gostaria não ter. Tem quem queira ter mais e mais responsabilidade, tudo bem, mas espere o tempo do Senhor, espere o tempo de Deus. E só trazendo agora uma coisa mais prática. Geralmente, a grama do vizinho é mais verde até a gente se mudar para a casa dele. Quando assume a função que outra pessoa assumia, vai ver que não era tão bom quanto tu acreditava e vai se decepcionar. Porque em qualquer função que nós vamos exercer na igreja, vai ter as suas dificuldades, vão ter as suas necessidades e vai ter o desgaste para as nossas vidas. Então,
segura só o que Deus te deu. Não queira fazer mais do que aquilo que Deus te chamou, mas também não queira fazer menos, negligenciando o chamado de Deus. Confia no Senhor, espere em Deus. Senhor, eis-me aqui. Aonde o Senhor me colocar, eu vou trabalhar com zelo, com gratidão, com amor, para a glória do teu nome. Se a igreja talvez não valorize tanto essa área como valoriza a outra, não importa. O importante é que o Senhor veja no meu coração um espírito dedicado a louvar e engrandecê-lo. É o pensamento que nós temos que ter. Nunca lhes falte zelo, ou seja, responsabilidade, cuidado, amor. Sejam fervorosos no Espírito. Irmão, sem o Espírito Santo, nada na igreja dá certo. Às vezes tem um trabalho na igreja, por que não está dando certo? Talvez esteja faltando o joelho no chão em oração. Talvez haja talento, talvez haja força, talvez haja pessoas para fazer. Mas sem o agir do Espírito Santo, nada acontece. Posso fazer milhares e milhares de cursos de como pregar. Se o Espírito Santo de Deus não falar ao teu coração, não vai ter salvação, independente da qualidade do pregador. É o Espírito Santo de Deus. Então, na área que tu tá trabalhando, no local em que Deus colocou, seja fervoroso no Espírito Santo. Pede a Ele para te ajudar, pede a Ele para te capacitar. Sirvam ao Senhor, não fique parado. Sirva a Deus. Mas como nós vimos, servir a Deus não é somente, exercer cargos na igreja. Nós vimos, sirva com contribuições, sirva com palavra de ânimos a outros irmãos, sirva exercendo misericórdia, coisas talvez que ninguém vai saber que tu faz, mas que Deus sabe e vai prosperar esse teu trabalho. Versículo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Então, observar as necessidades dos nossos irmãos, tentar de alguma forma abençoar vidas, mesmo com o pouco que nós temos. Vamos lembrar que havia uma viúva que não tinha nada para comer, fez um bolo com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite que ela tinha, ia fazer um bolo para o filho dela comer e ela iria observá-lo morrer de fome depois disso. O profeta chegou na casa dela, pediu o alimento e disse que se ela desse o alimento, nem o azeite nem a farinha acabariam. E Deus honrou, nem o azeite nem a farinha acabaram. Ela teve alimento para ela, para o seu filho e ainda chamou o restante da parentada para ir lá comer também. Quando nós somos abençoadores, Deus mantém sua fidelidade para conosco. Isso não significa que eu tenho que abençoar uma pessoa com interesse. Pô, vou dar aqui que Deus vai me dar em dobro. Não é isso. Mas se eu fiz com amor, se eu fiz com carinho, se eu fiz com zelo, se eu talvez dei aquele quilo de alimento na cesta do amor que naquele mês que estava tão apertado, eu posso ter a certeza, Deus não me permitirá passar necessidade, porque o Senhor é fiel à sua palavra e fiel ao seu povo. Então seja amoroso com os irmãos, seja hospitaleiro. Naquela época a hospitalidade era levada a sério, realmente levar a pessoa para morar dentro de casa. No nosso contexto hoje, dificilmente vai funcionar, vai dar problema para você. Não é isso que nós estamos falando. Mas ofereça as suas posses para abençoar vidas, não literalmente dando tudo que você tem a uma pessoa, mas talvez abençoando, olha, tem roupas aqui que talvez eu tenha muitas, vou abençoar outro irmão que talvez tenha menos roupas que eu. Eu tenho uma geladeira antiga, vou abençoar talvez um outro irmão. Sejam hospitaleiros, vamos abençoar uns aos outros com aquilo que temos, sabendo que é o Senhor quem nos dá todas as coisas. E às vezes Deus coloca na nossa mão algo que é justamente para a gente dar a outro. E é necessário ter sabedoria para observar, olha, Deus deu isso para mim, mas será que isso é útil para mim? Será que realmente eu preciso? Ou será que não é aquele que vai precisar um pouquinho mais do que eu? E com isso, Deus vai o quê? Deus vai aperfeiçoando a sua igreja. Um vai ficando cada vez mais ligado com o outro. Um vai ficando cada vez mais gentil com o outro. Quando nós vamos ver, nós seremos verdadeiramente um corpo, uma família que trabalha junto em prol do reino do Senhor. Versículo 14, agora que o bicho vai pegar. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem.
e não os amaldiçoem. Ele dá ainda uma repetida, caso não ficou claro. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos na mesma condição de pecado. Então, todos nós compartilhamos a mesma miséria. A gente talvez não compartilhe as mesmas riquezas, mas a mesma miséria todos nós compartilhamos, que é a miséria do pecado. Todos nós temos essa necessidade. Se nós compartilhamos a mesma miséria no pecado, por que não compartilhar a graça e a misericórdia do Senhor que é derramada sobre nós? Se Deus me perdoa, por que não perdoar? Se Deus me ama, por que não amar? E vejam, irmãos, que o contexto até agora, e o estranho, o contexto até agora é a igreja. Eu não sei se esse é aqueles que os perseguem, ele esteja falando do perseguidor externo, ou se ele ainda esteja falando no conceito da igreja, porque pode haver também momentos de perseguição dentro da igreja, onde um não vai, talvez, onde um vai se estranhar com o outro, onde um abençoem, não amaldiçoem. Para ficar claro, ele repetiu mais uma vez, abençoem. Vamos usar os nossos lábios para abençoar, e eu sei que é difícil, tem vontade, tem vezes que dá vontade de falar tudo que está entalado, mas engole de volta e pede o Espírito Santo de Deus para colocar outra coisa nos seus lábios. Sabe por quê? O próprio Senhor Jesus Cristo falou, a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca quer soltar angústia, é porque o nosso coração está muito angustiado. Então tem que começar em nós primeiro. Senhor, renova o meu coração. Renova, meu Deus. Não me deixe olhar para o erro do outro, mas sim para a tua graça derramada sobre nós. É algo difícil? É muito difícil, não é fácil. Mas devemos lembrar que nós somos salvos pela graça, não há mérito nenhum em nós. Essa salvação nos traz essa responsabilidade de trazer virtudes, virtudes que devem ser compartilhadas uns com os outros. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tentar participar da vida do irmão ativamente, não ser o quê? Indiferente. O irmão chega todo alegre, olha, conquistei uma bênção. O outro irmão, olha, que bom. Se alegre junto com seu irmão, que bênção, irmão, que maravilha, estou muito feliz por você. Isso é amor, não é? Uma pessoa que você ama muito chega para você dizendo que algo muito bom aconteceu, você vai se alegrar com ela. O mesmo amor fraternal que nós devemos ter na nossa família, devemos ter com os irmãos na igreja. E chorar também com os que choram. Às vezes o irmão está angustiado, está atribulado, está em trevas, e nós estamos olhando para o problema, para a angústia daquele irmão, e estamos desprezando. É necessário estar atento, pedir, Senhor, dá-me sabedoria para identificar a situação, como o meu irmão está passando, para que eu possa ajudá-lo, para que eu possa servi-lo da melhor forma. Por quê? Porque quando chegar o meu momento de necessidade, Deus vai levantar alguém para me abençoar também, porque é assim que Deus faz. Versículo 17, não retribuam, não, esqueci um aqui que também é importante, versículo 16, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Aqui, graças a Deus, todo mundo é pobre, mas trazendo uma realidade onde talvez tivesse uma diferença salarial muito grande, onde uma igreja onde há miseráveis e pessoas muito abastadas ao mesmo tempo. O pensamento, esse pensamento errado, que há no mundo, infelizmente há em algumas igrejas, não, essa pessoa não tem o mesmo grau de escolaridade que eu, não consigo ter um nível de conversa adequado com ela. Essa pessoa não tem a mesma condição que eu, não tem. Esse pensamento vem do maligno. Para com Deus não há acepção de pessoas, nenhum tipo de pessoa. Então, o critério mantém-se o mesmo, não sejam orgulhosos. Se Deus me deu mais, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não posso desprezar o irmão a qual tem um pouco menos que eu. Isso não vem dos céus. Por quê? Porque o Senhor Deus tem tudo e ainda assim não me desprezou. Ele é o dono do ouro e da prata e ainda assim não me desprezou. E o que eu posso oferecer para Deus em troca? Nada.
Se um Deus tão poderoso, tão santo, tão elevado, se mistura com um miserável feito eu, que moral eu tenho para dizer que eu sou melhor, superior a alguém em alguma coisa? Não tem. E digo mais, aquele irmão que eu desprezo, Deus o amou. E Deus tem muito mais riqueza e muito mais glória que qualquer um nessa face da terra. Então, como posso eu negar alguém inferior financeiramente, né? Talvez em escolaridade do que eu, se o próprio Deus, que é o mais sábio dos sábios, o mais rico dos ricos, o mais poderoso dos poderosos, o mais glorioso dos gloriosos, amou e cuida dessa vida? Devemos uns aos outros nos abraçar. Aqui dentro não existe mais. Claro que a gente pode usar o nosso talento para a obra de Deus, mas a partir desse momento o status acaba, tudo fica lá fora. Aqui dentro todos nós somos pecadores, carentes da graça e da misericórdia do Espírito Santo de Deus, sem exceção. Agora sim, versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, como nós devemos tratar as nossas inimizades? Inimizades existem? Existem. Elas são, infelizmente, naturais. Inimizade não necessariamente é aquele inimigo que tu quer matar, que tu quer combater, né? Aquele inimigo que tu quer guerrear, mas é verdadeiramente o oposto da amizade. Então, se o teu amigo é de um jeito, o teu inimigo faz tudo o contrário. É a inimizade, aquela pessoa que está sempre conspirando e lutando contra você, e você fica nessa e vai e vem. Como deve ser a nossa atitude com esse? Principalmente se o inimigo não for do povo de Deus. O ideal é que não seja, mas sabe que infelizmente, às vezes, acontece do inimigo ser também um crente. Como tem que ser a nossa postura? Não retribuir a ninguém mal por mal. Isso Jesus ensinou, mas não é novo, já vinha do Velho Testamento. Não retribuir mal por mal. Como assim? A pessoa me fez um mal, a pessoa fez um erro comigo, eu vou tratá-la na mesma proporção do erro. Não deve ser feito isso. Devemos, nesse momento, pedir: Senhor, dá-me paz, dá-me graça, dá-me sabedoria, dá-me misericórdia, para que eu possa agir de forma diferente. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Fazer de tudo o possível para evitar contendas. Isso às vezes inclui até mesmo sair de errado. Às vezes tu está com a razão, mas tenta evitar a contenda. Tente viver em paz com todos. Claro que, abrindo um grande parênteses, tentar viver em paz com todos quando o nosso tentar não fira a palavra de Deus, mas vale obedecer a Deus do que a homens. A amizade do mundo, a inimizade com Deus. Então eu tento a paz com todos no limite da palavra de Deus. Então, para ter paz com o meu vizinho, eu preciso ser favorável ao aborto porque ele não aceita a minha posição. Não. Então essa paz nós não vamos ter, porque essa paz com ele vai ferir a minha paz com Deus. Então, ele não está falando que é para fazer a todo custo, mas para tentar, no limite da palavra de Deus, ter paz com todos. Vai dar para ter paz com todos? Nem sempre. É uma triste realidade. Mas nós temos que tentar, na medida do possível, dentro da palavra de Deus, exercer a paz. Não abrindo mão das nossas convicções, não abrindo mão das verdades da palavra de Deus, mas quem sabe derramando amor, derramando graça, consigamos alcançar paz. Paz dentro do lar, com aquele que pensa diferente, paz fora do lar também, paz na igreja. Façam todo o possível para isso. Versículo 19, amados. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é vingança e eu a retribuirei. Isso aí é Deuteronômio
diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Curiosidade bíblica. Muitas das vezes Deus te coloca numa situação em que tu vai ser capaz de se vingar do teu inimigo. Quer um exemplo disso? José do Egito. Deus colocou ele foi traído e vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Lá, Deus fez um milagre tão grande de que de escravo, prisioneiro, Deus fez ele o governador do Egito. E aí, de repente, os irmãos que venderam ele chegaram lá pedindo comida. Não o reconheceram porque havia passado muito tempo. Ele estava na posição perfeita de exercer vingança. É agora. Deus me colocou aqui para isso. Minha vitória tem sabor de mel. É agora que o bicho vai pegar. Deus me colocou aqui, foi para pisar neles mesmo, não. Ele até bombeou um pouquinho um momento, mas depois ele tirou as vestes, ele chorou e declarou que era o irmão deles. E quando o pai deles morreu, eles pensaram, ele estava só esperando nosso pai morrer, agora que ele vai. Ele perdoou e levou todos para morarem com ele. E Deus salvou não só ele, mas salvou toda aquela família, salvou todas aquelas pessoas através do ato de misericórdia de José. Às vezes, aquele colega de trabalho que te prejudicou, um dia Deus vai te colocar como superior dele, talvez. Às vezes, aquela pessoa na igreja que te perturbou, um dia Deus pode te colocar na liderança dessa pessoa. E aí Deus vai provar a nossa fé observando como nós vamos agir com isso. Eu vou utilizar o que Deus me deu para perdoar e pagar o mal com o bem, ou eu vou fazer como o mundo faz, pagando o mal com o mal, porque é o que o mundo faz. Se tem dois colegas de trabalho que não se cruzam, e um consegue uma promoção, o que ele vai fazer? Ele vai azucrinar o outro, ele vai infernizar. Se ele tiver poder, ele vai demitir e acabar com a vida da pessoa. É o que o mundo faz. Mas aqui é diferente, aqui é a igreja, aqui é a casa de Deus. Na casa de Deus tem que reinar o perdão e o amor entre os irmãos. Se Deus me der a graça, talvez, de alcançar um status até maior do que aquele que me persegue, o que eu tenho que fazer? Encerrando o versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como eu consigo vencer o mal com o bem? É aquele que não me perdoa, mas eu o perdoo. É aquele que não me ama, mas eu o amo. É aquele que me azucrina, mas eu não retribuo de volta. Fazendo isso, eu venço essa pessoa. Por quê? Porque fazer o mal é fácil. Fazer o mal é da nossa própria natureza, é aquilo que nós fazemos naturalmente. Mas fazer o bem só com a graça de Deus. Quer vencer o mal? Busque a graça do Espírito Santo do Senhor. Haverão momentos, irmão, que Satanás vai nos levar a desejar o mal e a querer a vingança, fora e dentro da igreja. É nesses momentos que nós temos que renovar as nossas mentes pela palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai, como é rica a verdade da Tua palavra, Senhor. E como é distante, ó Deus, o caminhar do mundo com o nosso caminhar. Talvez por isso, Senhor, a Tua palavra nos diga tão categoricamente que não devemos nos amoldar ao pensamento desse mundo. Porque esse mundo paga o mal com o mal. Esse mundo exerce vingança. Esse mundo busca interesses. Nesse mundo as pessoas se relacionam com aquelas que podem lhes oferecer mais. Nesse mundo as pessoas utilizam sua posição para humilhar e envergonhar as outras. Mas aqui na Tua casa é diferente, Senhor. Aqui nós estamos na contramão. Por isso nós pedimos, renova as nossas mentes, Senhor, para que o pensamento vulgar, o pensamento orgulhoso, o pensamento fútil do mundo não habite a Tua casa, mas que aqui nesse lugar nós sejamos diferentes. Se lá eles não perdoam, aqui nós perdoamos. Se lá eles não amam, aqui nós amamos. Se lá eles pagam mal com mal, aqui nós pagamos mal com bem. E não conseguiremos fazer isso pelas nossas próprias forças. Nós precisamos do Teu agir, nós precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor,
para nos capacitar para isso. Capacita-nos, ó Deus, porque nós queremos ser um povo diferente. Quem sabe, ó Deus, talvez o nosso inimigo não entre um dia aqui nesse lugar e o nosso testemunho não seja o evangelho, Senhor, que ele ouviu e que talvez seja aquilo que vai salvar sua casa e sua família. Salva os nossos inimigos, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, para isso. Talvez o inimigo esteja dentro da própria casa, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nessa batalha difícil. Pois o Senhor, quando estava na cruz, não desejou o mal, Senhor, daqueles que o crucificavam. Antes, clamou, ó Deus, ao Pai para que tivesse misericórdia e perdoasse, Senhor. Tu fez isso porque Tu é Deus soberano sobre todas as coisas. Nós não conseguimos se não for pelo Teu agir. Dá-nos essa força, Senhor. Dá-nos essa graça. Usa-nos, ó Deus, na Tua obra conforme os dons e os talentos, Senhor, que o Senhor derramou sobre nós. Dê talentos ao meu irmão, dê talentos a mim, Senhor, para que eu possa abençoar a vida dele, mas que ele também possa abençoar a minha vida, Senhor. Porque eu não posso exercer todas as funções da igreja, e nem o Senhor quer que eu faça isso. Antes o Senhor quer que eu confie em Ti, para que o Senhor levante outro, para junto comigo sermos um corpo glorificando o Teu nome. É o que eu te peço, ó Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor. Levanta mais vidas, ó Deus, na igreja da criança. Levanta mais vidas, ó Deus, no ministério pastoral. Levanta mais vidas, ó Deus, em cada área da igreja, nos músicos, no som, na mídia, na recepção, no grupo de resgate, no grupo de intercessão, Senhor, nos demais grupos que há na igreja, Senhor, para que crescendo o meu irmão, eu cresça também, sendo abençoado por ele, ó Deus. Tira de nós toda inveja, ó Pai. Tira de nós toda a cobiça, que possamos nos alegrar com as vitórias dos nossos irmãos e sofrer também, Senhor, com seus sofreres, sabendo que somos um corpo conectados em Ti, para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra, no santo nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé? Vamos encerrar o nosso culto ao Senhor. Falamos muito de amizade, irmandade. Vamos fazer uma coisa que a gente faz há muito tempo. Vamos nos juntar em oração. Vamos juntar os corredores. Vamos orar uns pelos outros para encerrar. Vamos estar orando agora pela família do nosso irmão. Vamos estar orando pela casa do nosso irmão. Nós sempre oramos para que Deus abençoe a nossa saída. Agora eu vou convidar você a orar pela saída do seu irmão. E confie que seu irmão vai orar pela sua saída. E vamos juntos como um corpo nos abençoar e nos edificar. Porque estudar a palavra de Deus tem que ser acompanhada da prática também. A gente estuda para pôr em prática. Então vamos pôr agora. Feche seus olhos comigo. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Senhor, abençoa a vida do meu irmão, Senhor. Abençoa, ó Deus, a semana dele, Senhor. Eu não sei o que meu irmão está passando. Muitos irmãos meus têm passado, ó Deus, dias tão terríveis, Senhor, tão atribulados. Mas, ó Deus, eu confio no Teu Espírito Santo, eu confio na Tua capacitação, Senhor. Por isso, ó Deus, dá força ao meu irmão, dá ânimo ao meu irmão, Senhor. Se o meu irmão, ó Deus, talvez esteja, Pai, enfrentando momentos de fraqueza na fé, de dúvidas, ó Deus, de batalhas, Senhor, espirituais, Espírito Santo de Deus, livra o meu irmão, Senhor, das garras do maligno. Livra o meu irmão das setas do diabo, ó Deus. Deus Todo-Poderoso, se há na casa do meu irmão, Senhor, vidas carentes da Tua graça, eu te peço em nome de Jesus, salve esse marido, salve essa esposa, salve esses filhos, salve esses pais, para a glória do Teu nome, Senhor. Que a casa do meu irmão seja abençoada, ó Deus, que os seus familiares sejam salvos, Senhor, para que, ó Deus, o Teu reino cresça e avance cada vez mais. Abençoa o serviço do meu irmão na Tua casa, ó Deus, o serviço que o meu irmão tem exercido, ó Pai, que ele exerça com zelo, que ele exerça com cuidado, com carinho, ó Senhor. Dê dons e talentos para o meu irmão, Senhor, para que ele possa, ó Deus Todo-Poderoso, servir na Tua casa, ó Deus. Eu peço, guarda o meu irmão na ida para o seu lar, Senhor. Livra-o do mal, Senhor. Sabemos que esses tempos estão terríveis. Sabemos, ó Pai, que a maldade tem aumentado cada vez mais. Mas nós sabemos que Tu és um Deus fiel.
Abençoa o meu irmão, livra-o do mal, Senhor. Que a tua graça, que o teu consolo, que o teu agir, que as tuas maravilhas estejam acompanhando o meu irmão dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, onde quer que ele pise os seus pés. Essa é a minha oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nome do Senhor, que é digno de recebê-la. Meu irmão, que Deus te abençoe e te guarde. Vá em paz para casa em nome de Cristo Jesus.